E hoje nós vamos testar ele, o mouse da HyperX, o Pulsefire Core. Esse mouse aqui ele tem um custo-benefício muito interessante para quem gosta da marca e quer um mouse confiável. E nesse vídeo eu vou fazer um unboxing e fazer todas aquelas baterias de teste que eu faço com os mouses aqui, para ver se ele tem jitter, aceleração, se tem prediction, se ele tem problemas com rastreio, e nesse vídeo eu vou te falar se ele vale a pena ou não. Então deixa o like, se inscreve aí embaixo e vai ter link para comprar ele aqui na descrição. E agora, bora pro vídeo! A Kingston, ou mais precisamente a HyperX, traz produtos de qualidade, pelo menos pelo que eu saiba. E nesse vídeo nós vamos ver se esse mouse vale a pena. Vamos lá então, se a faca abrir aqui, né? Eu vou primeiramente ver o preço que ele está custando aqui na internet. Para mim, tem uma base de preço também, porque faz um tempo já que eu comprei ele, né? Core HyperX. Vamos dar uma olhadinha no preço dele. Eu comprei o meu lá na Amazon Brasil, tá, galera? E aqui vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Carregando. Tá 168. Compra internacional, não tem aqui no Brasil, lá na Amazon, né? Vamos ver se eu acho algum aqui no Brasil aqui pra gente ver o preço. Pesquisar. Vamos ver aqui. R$ 139,00 na Terabyte Shop. Então ali 150, 190, varia bastante. Eu lembro que eu paguei em torno de R$ 150,00 nele. Então vamos colocar por base ali que ele custa uns 150 a R$ 160,00. Aqui na caixa nós temos 2 anos de garantia, pelo que está sendo informado aqui, ó, 2 anos de garantia, suporte gratuito. Temos aqui na frente as informações dele, que ele suporta luzes RGB, tem o aplicativo NG-NUT para você controlar ele. Aqui tem algumas informações como sendo o oficial utilização na Intel Extreme Master, na Cloud9 e na Navi. Temos aqui um sensor PixArt 3327 com 6.200 dpi, 220 IPS e 30G, que são especificações muito boas. 7 botões programáveis. Temos um peso de 87 gramas, que é muito bom. E eu acho que é isso, né? Não tem muito mais o que falar, não. É um mouse a gente tem que ver, né? Ele tá lacradinho aqui, ó. Vamos abrir juntos aqui pra gente conferir. São mouses que tá um tempo já comigo aqui pra testar, só que a correria acaba não deixando. Então, vamos conferir juntos, vamos testar, vamos ver como que ele se sai. Vamos tirar ele aqui, se ele quiser vir, né? Porque se colou. Ah, agora tá vindo, ó. Vamos puxar aqui. Opa, opa. Aqui dentro da caixa tem algo escrito, ó. Mas é apenas informações, acho que são obrigatórias. Temos aqui o mouse, já vou mostrar para vocês. Aqui nós temos aqui um folhetinho da HyperX. Bacana, para você conhecer os outros produtos deles, tá? Aqui é um guia rápido de início para você utilizar o mouse. Acho que é difícil a gente ler, né, esses tipos de coisas em relação a ele. Aqui tem onde você pode fazer o download do aplicativo do NG-NUT, acho que é assim que fala. Tem o site aqui, eu vou baixar, vou testar também. Eu não tive muita experiência boa com esse aplicativo de um outro produto que eu usei da HyperX, que era um fone, o Cloud Stinger 7.1. Não funcionou comigo direito, então eu não sei se vai funcionar direitinho com o mouse, né? Eu vou testar e vou falar pra vocês. O mouse tá aqui, ele vem com um plastiquinho bacana nele, né? Pra proteger aqui. Vou tirar ele aqui e tá aí, ó. Aparentemente, olha, ele tem uma pegada bacana. Vamos tirar os plásticos, né? Tá cheio de plastiquinho, ó. Pra gente deixar ele bonito. A pegada que ele tem parece ser muito boa, viu? Vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Plásticos retirados. A textura aqui na parte de cima, ela não é emborrachada, mas é um plástico áspero que te dá um grip bacana. Do lado aqui nós temos 2 botões de vai e volta. Aqui em cima também 2 botõezinhos, onde dá para reprogramar, segundo a caixa. Um design bacana, né? Eu achei bem legal o design. Deixa eu mostrar aqui na frente para vocês, ó. É um design bem legal. É um mouse bem diferente e que tem um design bonito. O cabo já é trançado também. Um cabo trançado. E a ponta, nós temos uma pontinha aqui
normal, sem muitos detalhes. Os pads são bem grandes, dá uma olhadinha nos pads dele, são bem grandão. Isso é bem interessante, faz ele deslizar bem mais. Vou pegar o mouse aqui, o mousepad pra gente ver aqui, se ele desliza bem. Olha, é bem macio. O clique, vou puxar um pouquinho para cá para vocês conseguirem ver. O clique dele, ele não é um clique tão suave, ele é um clique que você sente mais o clique, mas não é um ponto negativo. Por exemplo, o Logitech aqui, o clique dele também é bem estilo dele. Só que o do Cloud, o do HyperX consegue ser um pouco mais macio. O do HyperX consegue ser um pouquinho mais duro. O acabamento do Logitech eu achei inferior do que o HyperX, para vocês terem ideia. Aqui na lateral, ele não tem um grip, tá? Ele não tem uma borracha que poderia ter, que é onde a gente segura ele, é áspero para não derrapar, para não escorregar, mas não é uma borracha em si, é um plástico rugoso, tá? Só que é de boa qualidade também. Aqui embaixo nós temos o sensor e eu acho que é apenas isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar ele aqui pra gente conferir como que é a luz dele. Pera aí. Vou pegar aqui, vamos puxar o cabinho aqui, ó. E tá aí, ó. Acabei de ligar ele aqui. Tá aceso. Ele só tem essa luz aqui, não tem no scroll. Aqui ele já vem pré-configurado pra gente mudar a DPI nesses botões de cima. E aparentemente tem uma boa precisão pelo que eu tô mexendo aqui no computador. Uma boa precisão, é bem ágil, tem uma boa resposta. O sensor não é aquele tipo de sensor que fica aceso, bacana. Então, o que eu vou fazer agora é fazer os testes e eu já trago para você saber se vale a pena você comprar o HyperX Pulsefire Core ou não. Espera aí que eu já volto. Então vamos lá, pessoal, eu acabei de realizar os testes aqui com o Pulsefire Core e eu tenho ótimas impressões. Eu estava jogando ali o Counter-Strike Global Offensive e tem uma precisão muito boa e tem, digamos, uma pegada muito boa também. Tanto para palm, para claw e também para aquela outra pegada que o pessoal utiliza só as pontinhas do dedo. Então, se você é um usuário que gosta de mouse preciso, que tem esse formato ambidestro e que seja mais estreito, esse mouse aqui é muito bom. Só que só eu falar não adianta, né? Vamos mostrar para você aqui os testes que eu fiz com o mouse. Aqui, deixa eu só abrir a pasta dele aqui, que eu já testei vários mouses aqui, e a pasta dele está aparecendo aí na tela para vocês agora. O Felipe vai colocar aí na telinha para vocês acompanharem comigo. Eu fiz teste de jitter, prediction, velocidade de rastreio, consistência de rastreio e de aceleração. Eu fiz os testes em 800, 1600 e 3200 dpi, que são as DPIs, a margem de DPI mais utilizada. Acima desse nível não é tão utilizado, então não acho válido trazer um teste com 6700 dpi, que é o máximo do sensor, porque normalmente não se utiliza tudo, principalmente quem joga profissionalmente. Quem joga profissionalmente normalmente usa 600, 500, 800 dpi no máximo. Então, a tela aí para vocês, primeiramente, o teste aí do Paint. Para vocês terem uma ideia, temos aí sem prediction nenhum, né? O sensor, nós podemos ver aqui nos risquinhos que não tem prediction. Então aqui ele não tenta corrigir a linha que eu faço. Isso seria o prediction, que faz aquela linha retinha. Temos aqui no caracol pouquíssimo jitter, né? Até mesmo em 3200 dpi a gente pode ver que tem poucos jitters. Tem mais que em 800, que é normal, só que tem pouco jitter também. Em relação ao teste do Paint, tá de parabéns. Tem uma ótima qualidade. Velocidade de rastreio em 800 dpi. Vamos abrir ele aqui para a gente ver. O arquivinho está na rede, então demora um pouco a abrir. Nós temos aqui em 800 dpi 2,29 metros por segundo e 1 milissegundo de resposta. Essa margem aí é a mesma para todas as DPIs pelo que eu testei. Então você vai ter ali 2,30, 2,20 metros por segundo de rastreio. É uma velocidade de rastreio boa, não é excelente, mas para a faixa de preço dele está muito bom. E ele tem a variação ali de resposta também que você pode colocar em 8, 4 ou 1 milissegundo e 2 que você quiser, tá bom? Voltando aqui novamente, teste de consistência. Vamos tirar da tela cheia aqui, senão ele fica querendo abrir uma outra janela. Aqui, o teste de consistência em 800 dpi, a gente percebe que a consistência é muito boa, né? Não temos perdas, né, por fora ali da consistência. Em 1600 também segue o mesmo padrão, com bastante dados, né, sendo trafegados. E em 3200 dpi também. Fica um pouquinho mais irregular, só que
para a velocidade que estava em DPI tá ótimo. E aceleração, 800 dpi, vamos abrir aqui, ó. Temos um pouco de aceleração nesse sensor, não é muita e não é perceptível pelo que eu estava jogando ali. Então, na minha opinião, tá de parabéns, pelo menos em 800 dpi. Vamos abrir 1600 aqui, ó, 1600 dpi aí na tela para vocês, temos praticamente a mesma aceleração e 3200 dpi também a mesma aceleração. Então, o mouse em si é muito bom, tem uma ótima pegada, é um mouse muito bem construído, muito firme, ele não é aquele mouse que fica molenga na mão, que você consegue apertar e sentir as partes se mexendo. E para mim, na minha opinião, a HyperX está de parabéns com o mouse. Já é um mouse bem conhecido no mercado, não é um mouse que foi lançado esses meses, etc. E que eu acho que vale a pena demais. Lembrando que os cliques aqui, eu não sei o modelo exato, mas eu acredito que seja Omron, porque o clique é bem suave e você vai ter aí 10 milhões de cliques tranquilamente. Eu vou procurar essa informação na internet para não ter que abrir esse daqui e vou colocar na tela aqui se é Omron mesmo, tá? E também aqui os botões nas laterais em cima não é Omron, mas se eu achar o modelo eu coloco na tela para vocês, mas é de ótima qualidade. Eles conseguem ter um clique bem suave, não é aquele clique duro que normalmente os mouses mais baratinhos trazem. E o scroll tem uma boa tatibilidade, né? Você consegue aí utilizar tranquilamente. E um ponto positivo dele foi esses pads, que dão um deslize muito bom para você jogar, tá? Eu testei aqui, os testes que eu fiz foi com o mousepad da HyperX, para não ter problema, né, de ser mousepad de marca diferente, mas eu já desmistifiquei isso aqui no canal, mostrando que mousepad, tanto do mais barato ao mais caro, não muda nada se o mouse for de qualidade, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esse daqui é o HyperX Pulsefire Core e vale muito a pena você comprar ele se você está interessado em comprá-lo. Vai ter link na descrição, tanto do mouse e do mousepad. Deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.